recebeu o nosso louvor, a nossa oração, que nós possamos assim, com o coração quebrantado, receber a palavra de Deus com reverência, amém? Com reverência, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo profundo para entregar a cada um de nós. Amém. Talvez não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que nós precisamos de ouvir. E o Senhor, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe onde dói, Ele sabe onde está machucado, Ele sabe o que precisa de cura, né? E Ele está aqui neste lugar. Tudo que nós precisamos é deixar Ele agir. É deixar o Espírito Santo de Deus à vontade para fazer o que Ele quer fazer. Quem aqui está disposto a deixar o Espírito Santo de Deus fazer? Amém. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele quer fazer esta noite. Nós vamos receber aqui o nosso preletor, o jovem Riquerlisson. É isso mesmo? Riquerlisson. Amém? Pode chegar aqui. Eu convido a igreja a estender as tuas mãos. Vamos estar orando mais uma vez, abençoando a vida desse missionário. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, aqui se encontra o teu servo. O teu servo, Pai. A qual Deus, Pai querido e amado. O Senhor, aprove ao Senhor trazê-lo aqui. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha usá-lo. Usa, Pai, para louvor da tua glória. Oh, Senhor, que ele venha ser a boca do Senhor neste lugar. Para falar tudo aquilo que o Senhor tem para entregar aqui esta noite. Nós passamos ele mais uma vez, Pai, para os teus cuidados. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que alegria poder estar nessa casa, conhecendo este povo lindo de Deus que vai morar no céu. Amém. Antes de nós lermos a palavra, eu já queria pedir perdão pelo meu atraso a estar chegando no culto. Nós tivemos um compromisso pela tarde de estar celebrando a vida de uma das jovens que fazem parte do movimento de evangelismo nas escolas de Aracruz. Ela está sendo líder de evangelismo na escola Misael, ali em Aracruz. Nós tivemos que estar ali na igreja para poder prestigiar a vida dela, e isso acabou nos atrasando, mas eu louvo muito a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe a pastora Roseli. Deus abençoe a vida da senhora poderosamente, toda essa igreja. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Ageu, capítulo de número 2. Livro de Ageu, capítulo de número 2. Glória a Deus, aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida da minha família, na qual está me acompanhando nessa noite. Meu pai Robson, minha mãe Alessandra, que estão me acompanhando. Meu pai Robson, ele disse que um dia ele já ministrou nessa casa. Eu me sinto muito alegre por Deus estar me concedendo esta oportunidade também. Amém. Livro de Ageu, capítulo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 2. Diz assim
a palavra de Deus. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Repita comigo: quem há entre vós que viu esta casa na sua primeira glória? E o texto continua: e como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. E virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Na verdade, o capítulo de número 2 do livro de Ageu, ele é muito conhecido principalmente pelo versículo de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quando falamos de glória desta última casa, nós sempre mencionamos este verso deste texto, se retratando da nossa família, se retratando da nossa casa, se retratando talvez de alguma promessa recebida da parte de Deus alguns anos atrás. Existem pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, e quando pensam em voltar para os caminhos de Deus, eles falam: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Existem pessoas que, quando estão congregando em um local e a igreja passa por um período de frieza espiritual, essas pessoas oram ao Senhor falando: Deus, que a glória da última casa seja maior do que a da primeira. Ou às vezes alguém que já está caminhando na presença de Deus, não se desviou, mas por um momento acabou não vendo o cumprimento das promessas de Deus, acabou se desfalecendo, parando de exercer o chamado de Deus, como o Senhor havia colocado no coração desta pessoa há tempos atrás. E esta pessoa, mesmo dando uma parada, mesmo desanimando de certo modo de cumprir o chamado de Deus como outrora, quando é renovado pela presença do Espírito Santo, diz este texto: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Porém, eu vejo este texto, de acordo com o contexto do livro, de uma maneira
ainda mais profunda. É certo que podemos utilizá-lo como uma promessa de algo que Deus vai fazer em nossa casa, em nossa igreja ou em nossa vida. Mas este texto, além de ser uma promessa pessoal para nós, também é uma promessa para a igreja de Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus ele se manifesta e Ele escolhe se manifestar de algumas maneiras. Primeiro, Ele chama homens separados em cada geração corrompida para que pudessem o servir verdadeiramente. Deus começa esse processo desde os tempos antigos, aonde Ele chama Enoque, aonde Ele chama Sete, aonde Ele chama Noé, onde Ele chama Abraão, Isaque, Jacó e consecutivamente Israel. Uma das características que nós podemos observar nestes homens e até mulheres de Deus, como Sarai, como Débora e tantas outras mulheres que foram cheias do Espírito Santo, era que estas pessoas não negociavam a presença de Deus. Estas pessoas viviam integralmente, completamente para servir a Ele. Muitos deles largaram suas casas, muitos deles largaram as suas famílias, parentelas e até trabalhos para seguir a Jesus. Um dos exemplos desses foi o profeta Eliseu, na qual, quando foi chamado pelo profeta Elias para ser o sucessor do seu ministério profético, a Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele queimou as carroças, ele matou os bois que ele criava, ele se despediu dos seus pais para seguir o chamado de Deus. Isso é uma demonstração que aquele que servia a Deus precisava não apenas crer no Senhor, mas agir referente ao chamado do Deus vivo. E é por isso que no livro de Tiago, capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que Abraão foi chamado de amigo de Deus e reputado por este título, porque ele não apenas creu, mas ele creu e realizou obras de justiça. Ou seja, largou terra, largou parentela, largou família, só para ir em uma terra que ele desconhecia. Mas isto, além de ser comum entre aqueles que resolviam obedecer a Deus, também possuía um outro destaque no Antigo Testamento referente a estes homens. Sempre quando o Espírito de Deus se manifestava na vida de algum destes homens ou mulheres, normalmente não havia outro alguém que estava cheio do Espírito Santo. Então, se a pastora Roseli possuísse o Espírito de Deus, nenhum outro membro da igreja dela possuiria. Porque todos aqueles que possuíam o Espírito de Deus eram necessariamente exclusivos e específicos. Precisavam largar tudo, e a maioria não entendia isso. A maior parte das pessoas precisavam de um intermediador, alguém que pudesse interceder pelo povo. E era por isso que Deus escolhia um e não muitos. Mas este não era o desejo de Deus. Deus escolhia um, pastora Roseli, não porque Deus queria apenas encher um, mas porque a maioria dos povos, a maioria das pessoas não queriam ser cheios dele. Mas havia uma promessa feita desde o Antigo Testamento. A Bíblia diz que um dia se encontrava Moisés, e Moisés ele estava dentro do território diante do povo de Israel, e ele começa a profetizar, e o Espírito de Deus desce de uma maneira tão notória, tão poderosa, que não apenas ele profetizou,
mas do lado de trás do muro haviam 70 homens que estavam profetizando. A pergunta que se faz é: como alguém profetiza sem ter o Espírito de Deus? Porque naquele período, o profeta reconhecido de Israel era Moisés. E se um tinha o Espírito de Deus, normalmente os outros não tinham. E é por isso que alguns servos de Moisés se aproximam dele e falam: Moisés, você viu quem está profetizando lá fora? Você viu quem está profetizando por detrás do muro? Vamos calá-los, vamos pará-los, porque o profeta maior aqui é você, eles não podem profetizar. Aí o profeta Moisés, ele olha para estes servos e ele fala: quem me dera se todo Israel fosse profeta. Moisés já estava demonstrando que, embora ele tivesse sido usado para abrir o Mar Vermelho, que embora ele tivesse sido usado para ser a manifestação das 10 pragas do Egito, que embora ele tivesse sido usado pelo próprio Deus para ver opositores sendo engolidos pela própria terra, ele não queria ser o único profeta. Ele aguardava um tempo onde todos fossem cheios do Espírito Santo de Deus. E esta promessa não para em Moisés. Nós vamos observar que o profeta Isaías, ele diz que um dia a terra seca seria coberta por água. Um dia aquilo que era infrutífero começaria a frutificar. Mas como isso acontecerá? Como isso ocorrerá? Deus, ele planeja. Deus, ele realiza um plano. E ele começa através do templo de Salomão. Em vez de agora se manifestar através de uma pessoa, um profeta, um sacerdote, Deus escolhe se manifestar dentro de um templo. Tinha um certo dia onde Davi, ele estava em seu reinado, contemplando o seu lindo palácio de cedro, e ele fala: como o meu palácio é belo, como a estrutura é enorme, como tudo aqui é deslumbrante. Mas enquanto eu vivo num palácio de cedro, a arca da aliança, a presença de Deus, fica debaixo de uma tenda. Quer saber, profeta Natan? Eu estou no meu coração com um desejo de construir um templo para o Senhor. O profeta Natan, como era amigo, ele fala: ô Davi, faz aquilo que está no teu coração, porque você é homem segundo o coração de Deus. Natan, ele sai do palácio, e quando ele ia se deitar, a voz do Senhor ecoou no seu ouvido, e ele ouviu de Deus: volta lá em Davi e diga a ele: eu me agradei do desejo de ele construir um templo para mim, mas este templo não será construído por ele, através da descendência, ou seja, quem virá depois dele construirá um templo para que eu possa habitar com a minha presença. Deus não ia se manifestar através de um, Deus iria se manifestar através de um lugar. E isso ocorre. Davi morre, Salomão se levanta, e a primeira coisa que Salomão deseja é fazer tudo aquilo que foi colocado em suas mãos com sabedoria. Ele pede a Deus sabedoria, nós conhecemos a história. Deus entrega a ele conhecimento, sabedoria, e consecutivamente ele começa a construir o templo para Deus. Depois de um certo período, o templo está construído, mas tudo do templo era feito de prata, ouro e diamante. Não havia madeira dentro do templo, porque tudo quanto ele fez para o Senhor, ele fez com zelo, com amor e com excelência. Todos que olhavam para o templo viam aquele templo refletindo a luz do sol. Porque imagina, irmãos, imagina todo o templo ser feito de ouro, todo o templo está adornado
diamantes e pratas. Era um templo muito glorioso. Aquele templo era conhecido como uma ou a maior maravilha do tempo antigo. Se nós formos contemplar hoje, quais que são os lugares mais lindos do mundo, nós vamos pensar em Paris, nós vamos pensar na Torre de Paris, nós vamos pensar em muitos lugares que são vislumbrosos, mas me diga um lugar que é feito completamente de ouro. Este era o templo de Salomão. Mas aquilo que deveria ser bênção de Deus se torna maldição, porque eles não utilizam o templo para adorarem ao Deus vivo que tirou eles da terra do Egito. Eles começam a idolatrar o templo. Aquilo que era para ser um intermediador da presença de Deus começa a ser a própria presença de Deus. E qual é o problema disso, Riquelson? O problema de eu confundir Deus com o templo é que se o templo estiver de pé, Deus está de pé comigo. Não entendi, Riquelson. É que se o templo estiver formoso, quer dizer que eu estou compatível com a vontade de Deus. Se eu estiver sem templo, eu estou sem Deus. Se eu estiver com o templo, eu estou com Deus. Esse era o pensamento do povo. O povo não tinha mais medo de pecar. Por quê? Porque o templo está formoso. Porque o templo está de pé. E se o templo está de pé, eu tenho a presença de Deus. Então eu não tenho que me preocupar em me santificar. Lembra nas escrituras sagradas que as pessoas, para receberem perdão, tinham que matar um animal? Tinham que sacrificar algo para Deus? Era lei. Se você pecou, vai e sacrifica, Deus vai te perdoar. Aí tinha o sacrifício das ofertas, e o sacrifício do pecado era o sacerdote que fazia. Mas agora, eles não sacrificavam porque tinham pecado e queriam perdão. Eles sacrificavam porque queriam apenas justificar os seus pecados. Qual que é a diferença dos dois? É que eu não peco com o coração arrependido para poder me voltar para Deus. Eu sacrifico como uma justificativa do perdão. Eu já vou pecar com pensamento, é só pedir perdão. Eu já vou pecar com pensamento, é só sacrificar. Não tem problema eu pecar, é só utilizar o sacrifício para ser um instrumento para o meu pecado. Então eles não pecavam com o desejo de serem melhores. Eles pecavam já pensando, é só sacrificar a Deus. Quem tinha muitos sacrifícios, recebia muito perdão. Quem não tinha nenhum sacrifício, não recebia perdão. Esse se tornou o pensamento do povo. Eles não iam a um templo para adorar, eles só utilizavam o templo como instrumento de idolatria. Foi por isso que Deus permitiu que a Síria invadisse o povo de Israel. 10 tribos foram levadas como escravas para dentro da Síria e foram completamente destruídas. Sobraram apenas 2 tribos. E estas 2 tribos, por um certo período, foram fiéis, mas depois de passar um tempo, começaram a fazer o mesmo que as 10 primeiras tribos faziam. E por causa do seu pecado, Deus permite que Babilônia invada as 2 tribos, a Jerusalém, e destrua o templo de Deus. Agora imagina, aquele povo que possuía o templo como instrumento de idolatria, como justificativa do seu pecado, vendo o templo ser completamente destruído. Foi neste instante que eles caíram-se em si e falaram: perdemos a presença de Deus. Perdemos-se a presença do Altíssimo. Por quê? Porque o templo não está mais conosco. Oh, meus irmãos, eles não tinham percebido que não foi por causa do templo destruído que eles perderam a presença de Deus. Eles perderam a presença de Deus quando em seus corações eles desejavam pecar, mas justificaram o pecado com o templo. Para eles só perderam quando
templo foi destruído, mas Deus já tinha saído de dentro do coração do povo há muitos anos antes. Isso acontece com um homem chamado Sansão. Lembra de Sansão? Forte, valoroso, grande, cheio de promessas. É, ele mesmo. Salomão era nazireu de Deus, era separado, era escolhido, era para ser homem de um grande avivamento na terra de Israel. Mas Sansão, ele se acostuma com o pecado. Sansão se adapta em viver para Deus e viver também no pecado. Os pais de Sansão falam: Sansão, se casa com as mulheres das hebreias, se case com alguém do nosso povo. Ele fala: quer saber? Eu vou me casar com alguém fora do povo. Dalila. Ele se deita com Dalila. Ele começa a adorar os deuses de Dalila. Antes disso, o nazireu não poderia tocar no sangue de nenhum animal. Ele mata um leão, ele abre ele no meio e ele toca no sangue do leão. Eu via muito isso nos desenhos que passavam na televisão, e eu não entendia. Uai, por que se tornaria pecado ele tocar no sangue? Sendo que é tão comum nós possuirmos sangue. É porque quando Deus ele tem algo com alguém, ele pede para esse alguém fazer algo que ninguém faz. É Deus falando assim: eu não estou pedindo isso para ninguém. E talvez você se confunda dizendo: eu posso fazer porque todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Eu te escolhi para ser diferente. Eu te escolhi para ser separado. E quem eu tenho chamado, eu peço aquilo que não peço para ninguém. Ele era nazireu de Deus. Talvez você que está aqui neste lugar me ouvindo neste exato momento já recebeu uma promessa da parte do Senhor, mas fica se perguntando: Deus, por que o Senhor pede uns negócios difíceis desse para mim? A maioria das pessoas não está fazendo isso. É porque você é separado, você é escolhido e vai ser um grande instrumento dele na terra. Eu aprendi no ano de 2022, quando eu entrei no ensino médio. Eu entrei no primeiro ano do ensino médio. Vi um monte de cristão xingando. Ou melhor, vi um monte de crente xingando porque cristão é seguidor de Cristo. Vi um monte de crente xingando, desobedecendo professores, brigando no horário do recreio e envergonhando o nome de Cristo. Eu acabei de sair da quarentena, achei que todo mundo era crente mesmo. Como assim? Isso aqui é ser crente? Aí Deus falando: seja diferente. Aí eu pegava o celular e falava: gente, como é que pode? E eu começava a julgar. Só que Deus foi me modelando, falando: meu filho, eles também precisam da graça. Então comece por você. Se você for diferente, eles vão ser atraídos para serem também. Aí chega Jesus em Mateus capítulo de número 5: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não tiver o seu saber, ele só presta para ser pisado pelos homens. Mas a luz do mundo é aquela que é colocada no teto, em cima do alqueire, em cima da casa, para iluminar todo o ambiente. E eu profetizo sobre esta igreja, eu profetizo sobre esta juventude, eu profetizo sobre esses irmãos e essas irmãs: você vai ser diferente no seu trabalho, você vai ser diferente na sua casa, você vai ser a diferença na sua escola. Nós fomos chamados para isso. Então Sansão se acostuma em pecar porque ele não perdeu a sua força. E ele vai pecando e exercendo força. Ele mata 1000 homens com uma queixada de jumenta, meus irmãos. Sabe o que é isso? 1000 homens e uma queixada. Foi o que ele fez. E o poder de Deus não saiu sobre ele, porque Deus ele tem misericórdia. Deus muitas das vezes não sai no primeiro pecado que a gente comete. Mas quando a gente fica no coração: já que Deus não saiu quando eu pequei uma vez, eu vou pecar mais vezes, porque Deus não vai sair. Aí a gente entra dentro do entendimento de que a gente pode viver de qualquer maneira, que Deus vai permanecer no nosso coração. É mentira! É mentira de Satanás. A Bíblia diz, livro de Hebreus: sem santificação é impossível agradar a Deus. É impossível ver a Deus. E o Espírito de Deus sai, Sansão nem percebe. Aí quando ele foi lutar,
ele viu que a força dele havia saído. Foi isso. Isso aconteceu com o povo. O povo pecou, achando que o templo estava construído, então a presença de Deus estava com eles, e quando o templo foi destruído, aí eles caíram em si. Mas o que Deus faz? Deus abandona o povo? Não. Deus permite que o povo vá para dentro de Babilônia. Nós conhecemos a história. Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego vão para dentro de Babilônia. Acontecem 3 maiores levas. A primeira leva para dentro de Babilônia foram os homens mais formosos, inteligentes, que foram esses na qual acabei de mencionar. Depois começam a ser levados outros e outros homens que viviam dentro daquelas 2 tribos. O tempo passa. Daniel, ele é separado por Deus, ele é diferenciado dentro de Babilônia. Ele se torna um dos governadores, presidentes dentro de Babilônia. E Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele cai. Dentro de Babilônia se inicia o reinado persa. E o reinado persa toma conta de toda a Babilônia. E é nesse período, eu estou contextualizando o livro de Ageu, e eu já vou chegar na mensagem que Deus colocou no meu coração. É neste período que o povo de Israel, que não vivia mais dentro do seu lugar, lá em Jerusalém, na terra formosa, na terra que mana leite e mel, não. Este Jerusalém que estava lá, foi tudo para a Babilônia. Estavam todos sem esperança, sem alegria, porque perderam o tempo. E ali, depois de se passar anos e anos, por em média 70 anos, a Bíblia diz que no reinado persa sobre os babilônicos, o povo começa a voltar para Jerusalém. Que alegria, pastora! Que alegria, irmãos! A esperança começa a voltar à alma. Estamos voltando para a nossa terra de origem. Deus começou a nos restaurar, porque era a profecia dos profetas que Deus um dia restauraria Israel. Mas para voltar para dentro de Jerusalém, o governo persa escolhe um homem chamado Zorobabel. Zorobabel era alguém que fazia parte do povo de Israel, e ele seria usado como instrumento de Deus para começar a reconstruir o templo que tinha sido destruído. E a partir daqui que se inicia o segundo templo dentro de Israel. Repita comigo: o primeiro templo foi o de Salomão. Mas agora se inicia o templo de Zorobabel. Você lembra que eu disse que o templo de Salomão era formoso? Sim ou não? Sim. Era maravilhoso? Sim ou não? Sim. Mas o templo de Zorobabel não é. Porque o templo de Zorobabel, em vez de ser construído com ouro, prata e diamante, foi construído por madeira. Quem acharia glorioso que o templo de Deus fosse construído por tábua? Quem gostaria de entrar nessa casa nesta noite, num culto de avivamento, para adorar o Deus Altíssimo, com uma igreja construída de madeira? Um dia já foi. Um dia a maior parte dos templos das igrejas no Brasil eram construídos de madeira. Mas todos nós podemos concordar que se sentar num banco aconchegante é melhor, que se assentar dentro de um templo que tem um ar-condicionado é melhor, que tem uma iluminação boa é melhor. Mas Deus, ele permite que o templo fosse construído de madeira. Escute, me permite, pastor. Deus permite que o templo não fosse construído mais com ouro, para que o povo não focasse no ouro, para que o povo voltasse a olhar para a presença. Porque o propósito de Deus de se manifestar no templo feito de ouro não era que o povo focasse no ouro, mas era para que o povo olhasse para o ouro e falasse: glorificado é o dono do ouro. Não era para o ouro ser o foco do culto, mas se tornou. Aí Deus fala: quer saber? Já que vocês focaram no ouro, já que vocês focaram na prata, já que vocês focaram no diamante, eu tiro o ouro, tiro a prata, tiro o diamante, para vocês voltarem a focar na minha presença. Ah, meu Deus do céu, Deus me enche de autoridade para te dizer nesta noite: Deus, ele pode tirar o seu carro, tirar o seu dinheiro, tirar até a sua família, para que a sua família e o seu carro
mas isso não pode estar à frente dele. Ah, Deus, eu só te sirvo se a porta abrir. Ah, eu só acredito que o Senhor é Deus se eu mostrar esse sinal. Aquele emprego lá com aquele salário. A bênção se tornou maldição. Deus, ele abre porta de emprego, sim ou não? Sim. Deus, ele realiza muitos prodígios de provisão dentro de casa quando o alimento falta, sim ou não? Sim. Deus, ele realiza milagre curando enfermidade, sim ou não? Sim. Ele faz, mas isso não pode estar na frente dele. Se ele não fizer, ele continua sendo o mesmo Deus. Deus me curou quando eu tinha 2 anos de idade da síndrome de Guillain-Barré, que até hoje não tem cura. E os meus pais fizeram um propósito diante de Deus: se o Senhor curar o meu filho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois de um período, eu fui completamente curado, sem nenhuma sequela. Deus fez. Mas se ele não fizesse, ele continuava sendo o mesmo. Eu digo isso para que nós possamos chegar ao mesmo entendimento. Eu acredito que a igreja já chegou a esse mesmo entendimento que eu. Que Deus, ele não está preocupado com estatura, com formosura ou com beleza de templo. Deus está preocupado com a sinceridade, a simplicidade do coração, com o quebrantamento genuíno da alma. E é isso que Deus gera em Ageu capítulo 2. Deus fala para Zorobabel: Zorobabel, não construa de ouro, não construa de prata, construa de madeira. Ele constrói. E quando ele começa a construir e ele termina a obra, aí aquele povo, aquele mesmo povo que tinha vivido no templo de Salomão, ele começa a olhar assim: construiu um templo, mas esse templo aqui está muito diferente do que está. A Bíblia diz que o coração do povo começa a assolar. Os sacerdotes começam a chorar. Os levitas se quebrantam e começam a dizer: oh Deus, como era belo aquele templo. Como era maravilhoso aquele período que o Senhor se manifestava no templo de Salomão. Olha o templo que temos agora. Deus tira aquilo que está como primeiro lugar na sua vida para não te perder. A Deus, por que isso? A Deus, por que aquilo? Por que estamos com esse tempo? Mas Deus, ele fortalece o coração de Zorobabel. E Deus começa a falar: Zorobabel, Zorobabel, tenha bom ânimo. Josué, se esforça, tem de bom ânimo, pois será neste templo de madeira que eu manifestarei a minha glória. Oh, Zorobabel, deixa eu te dar um recado, e passa esse recado para a nação de Israel: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu vou te deixar adorar ao Senhor. Deus fala: eu vou fazer tremer todas as nações. Virão coisas preciosas de todos os povos. Eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor. Mas não para aqui. Deus, ele derrama essas promessas e de certo Deus manifestou a sua glória. Porém o povo voltou ao pecado, o povo voltou à desobediência. A gente é assim tão inconstante. A Deus, eu vou ir, vou fazer. Não faz. A Deus, eles vêm aqui. É só dentro do culto. A Deus, eu estou disposto. Tá vendo? Inconstância. E Deus permite mais uma vez que o templo de Zorobabel fosse destruído. Passa-se um tempo e se levanta o templo de Herodes. O templo de Herodes voltou a ser formoso. Não era como o templo de Salomão, mas já possuía grandes pedras, grandes estruturas.
Mas Deus olha para a terra e fala: não vai ser nesse tempo que eu vou me manifestar. Eu vou me manifestar de uma maneira mais poderosa agora. Eu vou manifestar a minha presença de maneira mais notória agora. Eu não vou escolher apenas um homem pecador para ser instrumento nas minhas mãos. Eu não vou escolher apenas um povo que é o povo de Israel para ser instrumento em minhas mãos. Eu não vou me manifestar através apenas de um templo, porque o templo se tornou um instrumento de idolatria. E é por isso que eu permiti que o de Salomão fosse destruído, que o de Zorobabel fosse destruído. Agora eu, o Senhor, irei me fazer carne e me manifestar entre os homens. Irmãos, todos os métodos de manifestação da presença de Deus no passado se tornaram inúteis, insuficientes, porque o povo permaneceu inconstante. E é por isso que o próprio Deus se torna carne. E qual que é o nome dele chamado? Emanuel, Deus conosco. Ele se chama Emanuel, porque agora ele dizendo: o templo estava com vocês, o templo de Salomão estava com vocês, Moisés estava com vocês, mas todos estes templos foram construídos pelas mãos dos homens, ou foram os próprios homens. Agora eu, o próprio Deus, estarei com vocês na terra. Filipenses capítulo de número 4. Deus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação. Ele se humilhou, ele tomou a forma de carne de servo e habitou entre nós. Jesus, em certo dia, ele entra dentro do templo, diante dos fariseus, e ele fala: eu derrubarei esse templo, e ao terceiro dia o erguerei. Quem ouvia achava que Deus ia destruir o templo de Herodes, como destruiu o de Salomão e o de Zorobabel. Só que o texto diz que Jesus, ele não falava do templo de Herodes. Jesus, ele estava falando do templo do seu próprio corpo. Não sei se você entendeu. Antes, templo de Salomão. Depois, templo de Zorobabel. Em seguida, templo do Herodes. Jesus entra no templo de Herodes com seus 30 anos de idade, e ele fala: eu vou destruir esse templo, e ao terceiro dia vou levantar. Alguém olha e fala: vai destruir o templo de Herodes, ele está blasfemando e tem que ser levado para a cruz. Jesus estava falando do seu próprio corpo. Ele está falando: o meu corpo agora é o templo. No templo de Salomão, a glória de Deus era manifestada. A nuvem de Deus caía sobre a terra. Aqueles que estavam diante dele se prostram no chão. Isso acontece com Jesus. Jesus entra em Gadara, o gadareno se prostra ao chão. Jesus, ele está no monte, manifestando o seu poder para os 3 discípulos mais íntimos. A Bíblia diz que Pedro, ele fala: mestre, o Senhor não quer que a gente construa aqui 3 tendas para Moisés, para Elias e para o Senhor, porque é muita glória. Aí o Pai fala dos céus: ouçam o meu filho e se calem, pois ele é o meu filho amado. Quem é que falava no Antigo Testamento? Aonde? Era no templo. Deus falava no templo. Agora era o próprio Deus se manifestando em Cristo. Ele era o templo perfeito, sem mancha, sem pecado, sem mácula. E é por isso que ele vai para a cruz. Ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E o templo de Deus é manifestado perfeitamente aos homens. Eu concluo aqui minha mensagem. Já fechei a Bíblia. Jesus, ele foi o templo perfeito manifestado aos homens. E é por isso que a Bíblia diz que quando Jesus morre, lá no templo de Herodes, existia repartimentos no templo. Aqueles que já estudaram sobre este tema sabem que o templo era dividido de 3 maneiras. Havia um campo ao redor do templo, que tinha uma cerca que o cercava. E dentro do templo haviam 2 repartições. A primeira repartição
Só os sacerdotes poderiam entrar. Era chamado de lugar santo. Ali havia a mesa dos pães asmos, havia a mesa da iluminação, enfim. E na outra repartição havia um véu. Era como se tivesse uma cortina que separava o altar do local onde os irmãos estão. Aqui seria o Santo dos Santos. E no lugar onde os irmãos estão seria o lugar santo. No lugar do Santo dos Santos ninguém poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote, que entrava uma vez no ano quando ia sacrificar a Deus. Ele precisava se santificar, ele precisava jejuar, ele precisava ser separado para poder acessar esse lugar. Por quê? Porque neste lugar do Santo dos Santos, a presença de Deus era manifestada de maneira viva e notória. Se entrasse sem se santificar, morria na hora, era fulminado na hora, porque a presença de Deus estava ali. Só que você lembra que o objetivo de Deus não era a idolatria ao lugar do Santo dos Santos? O objetivo de Deus era que o povo adorasse o Deus que estava habitando ali. Então, quando o povo vai pecando, no templo de Salomão, Deus se manifestava no Santo dos Santos. No templo de Zorobabel, Deus se manifestava, mas no templo de Herodes, Deus parou de se manifestar. A Arca da Aliança, representando a presença de Deus, foi embora. Então, eles tinham o templo, mas não tinham a presença de Deus no Santo dos Santos. Se alguém quisesse entrar, não morreria, porque a presença de Deus não estava mais no templo. E é por isso que Jesus ele se manifestou sendo o templo perfeito. Mas por que eu digo isso? Porque quando Jesus morre na cruz, é que eu concluo. Quando Jesus está na cruz, de braços abertos, antes de morrer, ele diz: Tetelestai, está consumado. Ele está morrendo no corpo dele. E lá no templo de Herodes, a Bíblia diz que a cortina que estava separando os dois lugares, de alto a baixo, o véu ele se rasga. Quando o véu se rasga, o povo olha para dentro do templo. Peraí, a gente está conseguindo ver o Santo dos Santos? A gente nunca viu. Quem entrava lá eram os sumos sacerdotes. É naquele lugar que a presença de Deus se manifestava. Quem estava lá com a aliança é naquele lugar. Mas peraí, a arca não está mais lá. A presença de Deus não está mais lá dentro. O que aconteceu? Nós perdemos. A mesma ficha caiu novamente. O templo de Salomão foi destruído. Nós perdemos a presença. O véu se rasga. Nós perdemos a presença. Crucificamos aquele que veio nos salvar. Rejeitamos aquele que nos trouxe a paz. Colocamos pregos naquele que veio recuperar e salvar o que havia sido perdido. O que faremos agora? Já matamos. Escolhemos Barrabás, o ladrão, em vez dele. O que fazer se perdemos a presença? Só que não tinha nada se acabado. Jesus, ele disse: ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro já tinha perdido a esperança. Mateus já tinha perdido a esperança. Tomé já tinha perdido a esperança. Eu não acredito. Andamos com ele 3 anos, vendo ressuscitar morto. Andamos com ele 3 anos, curando leproso, curando cego, curando surdo. Por que ele não saiu da cruz? É porque ele precisava morrer pelos meus e pelos seus pecados. Mas ele disse: ô Tomé, eu sou a ressurreição e a vida. Ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se crê em mim, ainda que morra, viverá. Amanhã do domingo, o céu começa a resplandecer, a esperança volta a nascer. E ele ressurge.
Pedro já tinha desviado, negado ele 3 vezes. Judas já tinha traído e se suicidado. Tomé não estava nem acreditando que ressuscitaria. Tomé estava lá andando. Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam falando: poxa, eu achei mesmo que ele era o Messias, se lamentando pelo mestre que havia. Mas aí a Bíblia diz que Jesus não desiste. Ele vai lá nos 2 discípulos, indo para o caminho de Emaús, e ele começa a conversar: por que vocês estão chorando? Você não sabe? O nosso mestre foi crucificado. Aquele lá que ressuscitava morto, aquele lá que curava cego, curava surdo, ele morreu, crucificaram ele. Ah não, mas peraí, ele não chegou a dizer Jesus, eles não estavam reconhecendo Jesus. Aí Jesus conversando com eles, e eles não percebendo que era Jesus. Mas aquele mestre lá, ele não tinha falado que ia ressuscitar o 3º dia? Sim. Já deu o 3º hoje, né? Então, acho que não vai acontecer mais nada, não. Ah não, mas peraí, não tinha aquela profecia lá do livro de Moisés, que o profeta, que era Moisés, iria se manifestar um outro, que seria a voz de Deus para o povo? Será que não era ele? Aí eles começaram a ouvir, a esperança voltou a ser renovada. A Bíblia diz que o coração deles começaram a arder, e eles não reconheceram que era Jesus falando com eles, e começou a arder, eles começaram a se emocionar. Ah não, peraí, já está tarde, vocês vem para casa, fica aqui conosco. Ah não, precisa ir para... Não, já está tarde, vem. Aí Jesus entra dentro da casa dele, ele sem perceber nada. Jesus entra na casa, e quando eles estão entre os discípulos, a Bíblia diz que Jesus ele vai repartir o pão. Não, estou aqui, já que você é o visitante, pode repartir o pão para a gente comer. Quando Jesus reparte o pão, ele desaparece. Aí um começa a olhar para o outro: ele é Jesus! Ele é Jesus! Eu vi a marca na mão direita, eu vi a marca na mão esquerda. Não é ele que estava falando, e o nosso coração está batendo. Ele ressuscitou. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés. Oh, Jesus. Deus grandioso, Deus. Eu ministrei toda essa palavra não para que você tenha mais algumas informações de Deus, mas para que você entenda que antes Deus derramava só em um, depois Deus começou a derramar em um lugar, e depois Deus resolveu se manifestar para derramar sobre toda a humanidade. Jesus, ele foi o próprio templo que foi destruído no primeiro dia, mas ao 3º dia foi reerguido, ressuscitado. Ele não ressuscitou com dor, ele não ressuscitou com sofrimento. O sofrimento foi na cruz. Na cruz ele foi moído pelo seu e pelo meu pecado. Na cruz ele foi castigado pelas nossas iniquidades. Mas na ressurreição foi em glória. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu a Satanás e o inferno. Aí ele deixou uma promessa. Ele falou: se você crê em mim, eu, o meu Pai e o Espírito iremos habitar dentro de você. Aleluia. Como assim? A presença dele não habitava no templo? Habitava no templo. A presença dele não estava sobre os profetas? Estava sobre os profetas. Mas agora não está sobre profetas e nem está dentro do templo construído por mãos humanas. Ele está falando: eu quero habitar dentro de você. Aleluia. E vocês se tornarão templo e morada do meu Santo Espírito. Que isso quer dizer? É que da mesma glória que era derramada no templo, a mesma glória que era derramada nos profetas, a mesma glória que fez o mar se abrir, a mesma glória que fez homens opositores serem comidos pela terra,
escondido serem manifestadas. É a glória que quer se manifestar dentro de você a partir desta noite. Porque você se tornou um templo. O que fazer diante disso? É recebê-lo dentro deste templo. Porque este templo, esta casa, é o seu coração, é a sua vida. Se Jesus não for convidado para habitar aí, quem vai habitar aí é Satanás. Eu ministro essa palavra com muita seriedade, porque eu sei que se você ainda não se converteu ao Evangelho, não levantou a mão para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem está habitando dentro de você é o próprio Satanás. Ah não, mas eu amo a Deus. Ah não, mas eu acredito em Deus. Não basta acreditar em Deus, acreditar, até Satanás acredita. Quando eu falo de entregar a vida, é falar, eu não permito que nada mais entre aqui, a não ser o próprio Espírito de Deus. Eu não permito que nada mais domine as minhas ações, a não ser o próprio Deus. Se você sair daqui crendo nele, mas não recebendo na sua casa, você vai sair, a palavra que foi ministrada vai sair da sua mente, e você vai voltar para as mesmas práticas. Quem estava nas drogas, volta para as drogas. Quem estava no tráfico, volta para o tráfico. Quem estava na bebida, volta para a bebida. Quem estava na mentira, volta para a mentira. Quem estava no adultério, volta para o adultério. Quem estava no sexo antes do casamento, volta para o sexo antes do casamento. Quem estava em todo tipo de pecado que nos afasta de Deus, volta para estes pecados. Mas se você falar assim, ah não, Riquelme, eu quero ir para o céu, eu quero ter Ele dentro de mim, eu sei que vai ser difícil, tem algumas coisas para eu largar, mas o primeiro passo eu dou nessa noite, porque eu quero recebê-lo dentro de mim. Ele vai fazer morada em você, vai te capacitar, vai tirar a angústia da sua alma, vai te levantar como instrumento nessa terra. Aleluia, Jesus. Você quer ser esse instrumento? Quem quer, levanta a mão. Você quer ser esse instrumento nas mãos de Deus? Quem quer, levanta a mão neste exato momento. Já tem um lá atrás levantando a mão, e eu não estou nem fazendo apelo, eu estou falando quem quer ser instrumento de Deus na terra. Quem quer ser instrumento de Deus na terra? A igreja quer ser instrumento de Deus, as irmãs querem ser instrumento de Deus. Então levanta bem alto neste exato momento. Eu quero convidar aqui na frente aquele que entendeu essa palavra, aquele que ouviu a voz de Deus falando consigo. Eu não posso falar com você, eu não sei o que passa na sua mente agora, mas Deus, Ele sabe, é por isso que Ele te trouxe até este lugar. Eu não sei as dificuldades que até hoje te travaram para entregar a vida para Jesus, mas eu sei que foram muitas. Existiam muitas que também me travaram. Eu vivia na pornografia, na masturbação, no xingamento, na desobediência aos meus pais, e entre muitas outras coisas que me travavam antes da minha conversão. Mas eu venho te dizer que se o Filho de Deus, Jesus, te libertar, verdadeiramente você será livre. Aleluia. Que se alguém está em Jesus, nova criatura se torna. As coisas velhas se passam, e que tudo se faz novo. Glória a Deus. Aleluia. A condenação que te perseguia até hoje não te perseguirá mais. Você não receberá o inferno mais, porque o próprio Deus vai habitar em você. Glória a Deus. Eu não sei se eu vou ter forças. Você acha mesmo que Deus é capaz de falhar? Você acha mesmo que o Deus que criou os céus, o universo, a terra e você é capaz de falhar? Não. Se você se entregar para Ele, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu quero te convidar aqui na frente. Eu quero convidar aqui na frente você que quer receber a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Vem aqui no altar, pois eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, Alguém poderia louvar, pastor? Eu estou te aguardando aqui na frente.
porque Deus cuidou de você até este momento. Ele te trouxe a este lugar e Ele não trouxe à toa. Ele viu o que está no seu coração, Ele viu a dor que estava assolando a sua alma e Ele está falando: eu te trouxe até aqui para que eu possa começar a habitar em você. Venha. Aleluia, Jesus. A igreja interceda por essas almas. Essas vidas são preciosas para o Senhor Jesus. Feche os seus olhos e ouça Deus falar contigo, falar com a sua alma nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fica à vontade, Senhor, em nosso meio. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão. Ouvi os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Eu vou minha alma, eu vou descer, onde nada me faltava. A tua presença me faltava em mim, minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Manda calabarasté, levante as mãos. Lembra sonda, relara sua. Quantos entendem que nós estamos em uma batalha por essas vidas? Quantos entendem que nós estamos em uma batalha por essas vidas? Eu quero pedir para você continuar com a mão levantada. Repita comigo agora, mas repita com autoridade, ousadia, porque você entendeu que o Espírito de Deus já está habitando em você. O poder já está habitando em você. O poder já está sobre você. E não existe poder maior do que a própria presença de Deus habitando dentro de você. Então, com fé, com coragem, repita comigo: Senhor, neste exato momento, nós oramos, nós clamamos, em nome de Jesus. Liberta as almas, liberta as almas, solta as almas. Satanás, te repreendemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta vida é livre, agora, 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 em nome de Jesus. Todas as cadeias espirituais seja destruída, liberta e expulsada agora. Labastica, labaraçaio. Todo grilhão que prendia sua alma é destruído agora. Rebastica, labaraçaio. Dos quatro cantos desta igreja, o Espírito de Deus sopra e ele te dá liberdade. Romende calabácia. Remini calabai. Você que ouviu a voz de Deus neste culto, você que sentiu o Espírito de Deus arder no teu coração, vem à frente agora. Remanda calabai. Você precisa vir. Não é mais tempo de postergar. Não há mais tempo de deixar para amanhã. Jesus, ele disse: eu estou subindo, mas eu irei voltar. Rebástia. Remanda calabaçúria. E ele está te chamando: vem, vem, vem. Não passa dessa noite. Ele te escolheu. Ele está te chamando. Talvez você falou: se o pregador for até mim, eu vou lá na frente, Jesus. Mas Deus está falando: antes de ele ir a você, eu já fui a você. Eu já morri por você. Eu já ressuscitei por você. Então venha. Eu quero orar por você aqui na frente.
falando: vem, vem. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. É hoje, é hoje, é hoje. Deus, Ele te viu naquela noite escura no seu quarto. Ele está falando: é agora. Não importa o que você Ai, quero, mas o que eu fiz no passado, Jesus não importa. É nesta noite que Ele quer transformar o seu passado, o seu presente e o seu futuro, mas você precisa ver. E a céu e quer fazer. Eu desespero, te fizer chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com a sua alma, Ele compreende seu. Sua vida é preciosa para Ele. Já foi o tempo de pecar, já foi o tempo de deixar para depois. É hoje. Ele compreende o seu caminhar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande, já foi contigo. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Você é um Josué que Deus quer levantar hoje. Ele não desiste, 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 Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, tudo e não desiste de você.
só estou insistindo porque eu sei que a sua alma é muito preciosa. A sua alma é muito preciosa. Eu quero fazer um último convite. Tem alguém para o Senhor Jesus? Se tem, vem na frente correndo, porque já se esgotou o meu horário. Mas vem na frente correndo, porque é nesta noite que Deus quer restaurar a sua história. Me veio o nome em meu coração de Josué. Deus quer levantar Josués nesta noite. Tem alguém para Jesus? Se não há, eu quero orar com a igreja. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, meu Deus, por este privilégio. Eu quero lhe agradecer, ó Deus, por esta oportunidade. Ah, Pai, mas o Senhor sabe que não existe avivamento sem salvação de vidas. Ei, Jesus, esta igreja está linda. Os louvores entoados foram todos lindos. Os irmãos estão muito lindos. Mas eu sei, ó Pai, que iria e vai ficar ainda melhor se uma alma reconhecer. Se alguém que entrou sem salvação sair com salvação nesta noite, não é por força, não é por violência, é pelo poder do convencimento do teu Espírito. Então, se tiver ó Deus, se tiver ó Deus, que ainda não aceitou ou que está afastado, mas que chegou a noite de reconciliação, traga até o término deste culto, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E assim, eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Que palavra, hein? Que presença gloriosa do nosso Pai neste lugar. A palavra do Senhor diz, o Senhor diz, que aquele que me confessar diante do homem, eu o confessarei diante do Pai. Amém, Jesus. Esse é o apelo. Na verdade, não é nós que aceitamos Jesus. Quem somos nós, né? É Ele que nos aceita. E essa noite está lançado aqui o convite. Se você sentiu o seu coração arder, queimar, se o Senhor falou no seu coração, não vá embora sem tomar essa atitude diante do Senhor. Nos procure, nós vamos estar orando por você. É muito importante, porque quando nós, assim, deixamos o Senhor entrar em nosso coração, reconhecendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. O nosso nome, assim, é escrito no livro da vida. E quando a última trombeta soar, quando o Senhor vir buscar a noiva, o seu nome ecoará no céu. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Então, nós vamos estar encerrando. Gostaria de agradecer a todos que estão visitando a casa do Senhor essa noite. E queremos dizer, volte sempre. Amém? Amém, Jesus. Essa casa é do Senhor, é de Deus, porém é sua também. Nós vamos continuar, amados, orando pelos enfermos.